Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, sempre falando sobre temas de fundamental importância para a nossa vida de fé e aquilo que podemos sempre entender em base à nossa espiritualidade e à doutrina cristã também enraizada no mundo e na realidade em que nós vivemos. E temos aqui então hoje a alegria de poder receber o professor Emmanuel Matos, muito bem-vindo. É uma grande alegria poder tê-lo aqui no nosso programa Questão de Fé. Você sabe a admiração e sempre a amizade que cada um de nós temos, né? Com certeza, naquilo que é a sua presença aqui, contribuindo com a sua análise, contribuindo com aquilo que também vem sempre, e nós percebemos que vem de paixão e também vem de raízes, né? Aquilo que você reflete conosco sobre o contexto, a realidade que nós vivemos. Nesse tema, então, que nós queremos hoje falar, que é as religiões e a Igreja Católica no contexto das grandes transformações, né? Do mundo de hoje. E falar de grandes transformações é falar de mudança. É uma pergunta ousada também, já que poderíamos fazer logo para iniciarmos, seria essa, né? Ou seja, o que você acha que mudou tanto no mundo hoje para a crença, né, daquilo que é em Deus e no sagrado? Bom, meu caro Padre André, antes de mais nada, obrigado pelo convite, pela amizade, que é certamente a coisa mais importante. Eu diria o seguinte: a experiência do homem em relação ao sagrado é uma experiência presente em todos os modelos de civilização, em todos os modelos de comunidade. Você vai da comunidade mais primitiva à comunidade mais desenvolvida do ponto de vista racional, tecnológico, a presença da religião está lá. A busca do sagrado está lá. O José de Souza Martins, que é um grande sociólogo, dizia que a sociedade mais secular de todas que ele conheceu e que ele estudou era os Estados Unidos. Mas nascia uma igreja de 15 em 15 minutos em cada esquina de Nova York, para dizer o quanto era um desafio extraordinário essa preocupação, essa necessidade do homem na sua relação com o sagrado. Portanto, essa primeira ideia é básica. Não há experiência humana de agrupamentos sociais sem a experiência do sagrado. Até porque não é possível esgotar os mistérios da existência humana. E os mistérios da existência humana sempre nos remetem para algumas questões de fundo que são eternas, da onde nós viemos, para onde é que nós vamos, o nosso destino. É óbvio que no seio da sociedade nós encontramos os chamados ateus, experiência de grupos que não fazem ou que se negam à experiência do sagrado porque a contestam ou por razões filosóficas, ou por razões espirituais, ou por razões de experiência de vida. Eu, em relação a esses grupos, digo que para quem tem fé, é preciso estar muito atento. E isso o Papa Francisco recentemente deu uma lição extraordinária. Ele disse: eu me relaciono com os ateus com muito respeito e sem querer fazer proselitismo, porque são pessoas virtuosas que não sei e não posso julgar. Eu diria a mesma coisa e vou mais longe. Acho que a experiência dos ateus é uma experiência muito próxima ao do abandono do Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Portanto, são pessoas absolutamente privilegiadas que, se descobrisse a condição de filho de Deus, encontrariam a ressurreição de modo absolutamente extraordinário. Mas eu penso que a questão mais importante, que faz com que as pessoas pensem no fim das experiências religiosas na história da humanidade, foi o nascimento de um modelo de reflexo, de raciocínio, de pensar o mundo, que nós chamamos a racionalidade iluminista ou a racionalidade científica, que fez com que Deus fosse retirado das explicações de todos os acontecimentos. A um certo momento a ciência se achou capaz de descobrir, de explicar o que é, afinal, o mundo. E isso aquilo que não tinha razão, não tinha credibilidade. Exatamente, portanto, né? Exatamente. Ora, isso, entretanto, foi um processo que eu acho que começa a entrar em crise exatamente no momento que a ciência e a filosofia iluminista começam a não dar conta dos desafios da cultura contemporânea. Esse desafio faz com que muitos autores, muitos estudiosos já digam que há uma necessidade urgente de se retomar as experiências humanas fundantes, aquelas que fundaram a humanidade. Portanto, a experiência mítica, a experiência poética, a experiência espiritual, a experiência religiosa, e que só isso nos daria a condição necessária para sermos capazes de rever e retomar o curso da história numa perspectiva menos traumática e muito mais epifânica, ou de epifanias, ou de possibilidade.
Uma coisa que é extraordinária, a filosofia com toda a beleza que tem, iluminista eu me refiro, a filosofia iluminista, a ciência, absolutamente necessária, indispensável para a existência humana, a filosofia, não deram conta de uma questão. Nós esgotamos a ideia de progresso, nós esgotamos a ideia de desenvolvimento. Nós descobrimos de repente que a ideia de desenvolvimento, do jeito que nós já havíamos construído com a filosofia iluminista e com a ciência, não era possível no mundo limitado. O desenvolvimento ilimitado não é possível no mundo limitado, por exemplo. E isso não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista das possibilidades dos arranjos sociais. Há alguma coisa na existência humana que nos chama necessariamente para a experiência do sagrado, não no sentido piegas da palavra sagrado, mas no sentido profundo da exigência humana de encontrar cada indivíduo consigo mesmo e os grupos consigo mesmo. Essa é uma tônica em todas as sociedades. Aquilo que falas é muito interessante, porque a tônica hoje, quando se fala de questionamento do sagrado, de Deus, diante das grandes transformações de hoje, eu tenho a impressão que se leva para o lado negativo. Se tenta, na verdade, em vez de fundamentar uma ideia do sagrado, uma ideia de Deus, na verdade, anulá-lo. Sim. Né? Uma ideia de anulá-lo. Sim. E do modo como falas agora é interessante, porque isso faz entender que, na verdade, diante de todos os esgotamentos de realidade, de tudo que nós experimentamos, chegamos ao fenômeno sagrado, fenômeno religião, como um ponto comum que perpassa, né, todas as realidades que nós vivemos hoje. Como algo absolutamente essencial, quer dizer, a necessidade hoje, a fragmentação da vida, por exemplo, Padre André, que se fala em relação à ciência, né, as disciplinas científicas e as especialidades, a capacidade do homem de destrinchar a realidade em partes absolutamente isoladas, hoje nos chama para uma outra coisa. Aquilo que algumas pessoas chamam, precisa retomar uma visão holística de mundo. Ora, uma visão holística de mundo não se faz sem uma unidade do ser humano. E a unidade do ser humano, ela é essencialmente uma questão sagrada, porque tem muito a ver com o subjetivo, tem muito a ver com aquilo que é profundo no teu ser, tem muito a ver com aquilo que é tuas experiências pessoais. No grupo, é sempre social, mas o indivíduo é o elemento concreto desse grupo. Ele é aquilo que é o imediato. Ora, essa experiência do sagrado, ela não só é a condição para eu sobreviver como existência humana aí, nesse contexto, como sem ela eu não posso retomar as conexões que existem entre o indivíduo, a coletividade com o resto do mundo com o cosmos, porque essas são as perguntas de fundo que eu tenho, que eu me faço. Como ser humano, como sociedade, né? Então, a dimensão do sagrado não nos diminui, ao contrário, ela nos coloca na dimensão correta daquilo para o qual o homem foi feito, do ponto de vista da religião. Mas eu diria que não só do ponto de vista da religião, porque esse desafio o homem se põe permanentemente, independentemente da religião. Ele quer ser sempre mais. Ele quer a evolução, ele quer o aperfeiçoamento das convivências, ele quer o aperfeiçoamento das relações interpessoais. E isso é uma questão chave para nós entendermos que o sagrado não é outra coisa senão a expansão do humano na sua totalidade. Essa expansão do homem na sua totalidade dá a entender, portanto, que as perguntas existenciais que ele tem, poderíamos considerar já então como um espaço para que a religião possa dar uma resposta àquilo que o homem... que muitas vezes nós vemos, por exemplo, procuramos resposta do ponto de vista econômico, e aí análise de conjuntura econômica, as crises hoje na Europa e a comunidade europeia, por exemplo. Um país quebra, vão todos, então a preocupação de você poder estar aquela dimensão comunitária, poderíamos assim dizer, comunidade europeia, assim por diante. Depois a tentativa de uma resposta antropológica, o homem que de repente está diante da sua crise de identidade, poderíamos dizer, diante de tantos desafios que ele se encontra hoje, todas perguntas de fundamentação existencial, onde o homem é tocado, e a partir daí nós poderíamos considerar então isso uma abertura para essa análise também da religião e de Deus? Meu caro Padre André, eu tenho a impressão que o que você está dizendo nos pode remeter a uma ideia que para mim é chave, para entender essa questão do sagrado e dessa expectativa da experiência humana em relação ao sagrado. A
convivência humana, de um nós, da necessidade das relações interpessoais, das relações sociais. Na filosofia antiga se falava de o homem é um ser político, é um ser social, para dizer o quê? Que ele era um ser da polis, ele é um ser do coletivo. Alguns exegetas, teólogos, estudiosos da Bíblia, nos referem de que a expressão ave cheia de graça era uma expressão que se usava em relação a Jerusalém enquanto cidade, portanto, enquanto coletividade. Porque essa é a minha existência. Não é possível a experiência humana sem a dimensão do nós. E a dimensão do nós é essencialmente sagrada porque você sai da esfera do imediato e passa para a construção de modelos. Eu posso lembrar de como Santo Irineu concebeu a Santíssima Trindade. Perfeito. Mas eu posso, independentemente do Santo Irineu, pegar entre os filósofos como Platão, Plotino, por exemplo, para falar da necessidade da construção do uno. Tanto que na filosofia medieval se teve a grande crítica de que Santo Tomás de Aquino tenha cristianizado Aristóteles e Santo Agostinho tenha cristianizado Platão. É o Platão. Pois é, que são na realidade coisas maravilhosas, porque significa Sim. que a presença do sagrado não é necessariamente uma coisa dos muros internos da igreja, ou de qualquer igreja ou de qualquer religião. A experiência do sagrado é uma coisa latente na experiência humana, em todos os tempos. Eu conheço uma das afirmações mais bonitas de Chiara Lubich, a fundadora do movimento Focolare, que foi: o verbo se encontra presente em todas as culturas, é preciso estar atento para percebê-lo. Porque é verdade, porque não é possível que não seja assim, porque somos todos nós feitos à imagem e semelhança, se eu creio, se eu sou crente, se eu sou cristão. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança. Todas as culturas, a experiência do sagrado é latente, porque é impossível a experiência do nós sem que eu possa me abrir para o outro. E aí vem a questão de fundo. Não há possibilidade para a existência humana sem o outro, é morte. E a relação com o outro subentende necessariamente compromisso, vínculos. E aí você sai para o subjetivo, sai para os valores, para as necessidades humanas mais profundas. Eu não vivo sem o outro. Por quê? Porque eu sou feito para o trinitário, porque eu sou feito para relações trinitárias, do ponto de vista do cristianismo. Mas eu não posso viver sem a relação com o outro. Essa experiência da relação com o outro é que me permite abrir em relação ao universo, em relação ao cosmos. É isso que me dá a satisfação. O que é que aconteceu na modernidade? Um exacerbado processo de individuação, o que não é ruim. É importante que eu me conheça enquanto indivíduo. O problema foi que a cultura ocidental nos levou isso para a exacerbação do individualismo. E hoje a nossa crise, em parte, é porque estamos resistindo a esse puxão de orelha extraordinário que a história está dando em nós. Eu estou falando da história, que é mais ou menos o seguinte, ou vocês retornam à reciprocidade e aos interesses da relação de um com o outro, ou vocês vão morrer de tédio, porque o tédio é o mal terrível da modernidade, pela ausência do prazer, das relações com o outro, do afeto, das afeições, dos compromissos coletivos, daquilo que determina, em última instância, a minha possibilidade de ser feliz. Eu não posso ser feliz sozinho, é bobagem. Religião e sagrado, é uma pergunta que pode me vir com certeza no segundo bloco, porque esse sentido de coletividade, de fato, sobretudo a coletividade como resposta ao individualismo que se vive hoje dentro daquilo que se chama sagrado, dentro daquilo que se chama religião, nos ajuda a entender ou ter várias chaves de leitura para muitas realidades que nós vivemos hoje, que muitas vezes são condicionadas a uma visão reducionista da própria religião, de Deus. E daí você falava da questão dos ateus, como entender de fato a visão ateísta, na qual parece que são só aqueles que não acreditam em Deus, mas como o próprio Papa Emérito Bento XVI, quando falava na Porta Fidei,
independente daqueles também que não têm fé, mas aquilo que vivem pode ser uma porta de entrada para que se fale também ou se justifique a presença de Deus. Não Isso é raro, fortíssimo. não raro são mais Isso é virtuosos fortíssimo. que muitos crentes, que muitos de nós Justamente, crentes. né? E dessa forma, então, meu irmão, minha irmã, nós estamos conversando sobre este tema de fundamental importância também para a nossa fé, a religião, a Igreja Católica, no contexto das grandes transformações do mundo de hoje, onde nós percebemos essa concretização realmente de uma reflexão daquilo que no dia a dia nós vivemos na sua casa, nas nossas casas, nas nossas famílias e também na nossa religião cristã. Voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre as religiões, a Igreja Católica, no contexto das grandes mudanças do mundo de hoje. Neste ano da fé também que nós estamos vivendo, como entender a incidência dessa fé na vida do dia a dia, na realidade da sociedade que nós vivemos e nos diversos setores nos quais nós podemos encontrar sempre a presença do sagrado e a presença da religião num papel fundamental que ela também pode ter na vida de cada um de nós. Estamos aqui então com o professor Hermano Amado, muito obrigado ainda pela, né, é uma grande alegria realmente sua presença. Falávamos da religião, o papel da religião então na sociedade, no meio dessas grandes mudanças, onde a religião de fato pode ser uma resposta, a religião pode ser um fundamento para uma análise, uma conjuntura da realidade que nós vivemos e centralizamos nessa questão da religião. Religião, mudanças. Nós acompanhamos hoje as mudanças, de fato, que na sociedade, até comentávamos um pouco antes do programa, essas mudanças que vão se desenvolvendo com uma velocidade que muitas vezes até nós nem conseguimos acompanhá-la. E daí entra, dentro da esfera da religião, a Igreja Católica, diante também de várias realidades. Então, o que nós poderíamos falar, José Mano, dessa relação, então, a Igreja Católica, que exerceu e exerce várias influências do ponto de vista religioso e também do ponto de vista político. Nós percebemos cultural. Hoje, aí a grande discussão, eu já acompanhei na Europa, já está começando aqui agora, a questão da própria crucifixo, por exemplo. O crucifixo é típico cristão. E daí nos lugares públicos hoje já se fala, tem o discurso do Estado laico, assim por diante. Isso significa que de qualquer forma exerceu uma certa influência, a religião, a Igreja Católica e exerce até hoje. Como nós poderíamos, será que então poderíamos dizer que ainda influencia até hoje, a Igreja Católica ainda é uma parte relevante na história, como você falava também no primeiro bloco? Eu penso que, retomando a ideia do primeiro bloco em relação à presença de uma cultura secularizada, de uma cultura onde a ausência de Deus era uma tentativa de hegemonia, de predominância, seria maravilhoso repensar o tanto quanto, apesar de todo esse movimento, não houve intencionalidade da parte de ninguém em querer acabar com a religião, em querer acabar com a igreja. Foi consequência de um processo histórico que começou no século XV, século XVI, que fundou essa civilização secularizada, moderna, e que a um certo momento fez com que a igreja também se ressentisse do seu papel e fosse obrigada a se repensar. Isso é um fato? É um fato. Isso significa para muitos apressadinhos que chegou a hora, já se falou inclusive da morte de Deus, acabou, não tem mais, né? As igrejas estão fadadas ao extermínio, qualquer explicação via sobrenatural através da existência de Deus são explicações que não levam a nada. Paradoxalmente, no confronto a isso tudo, você vê que a presença da preocupação, com a questão da religião é tamanha que as outras instituições, não raro, se deram o trabalho de tentar fazer a desconstrução de tudo isso. Se você pega toda a literatura que tenta desmontar qualquer arcabouço de visão religiosa do mundo, você monta bibliotecas sem fim. O que sempre me maravilhou é que, por parte da Igreja Católica e das grandes religiões, como o judaísmo, não houve da parte dessas igrejas e dessas religiões nenhuma vingança. Não houve uma tentativa de responder, não houve uma tentativa de... E aí eu me lembro extraordinariamente de um jornalista ateu, chamado Fernando Pedreira, que trabalhou na Folha de São Paulo e no Estadão, que ele dizia: a Igreja Católica age como se fosse
uma belíssima ostra que se recolhe ao fundo do oceano, digere as matérias orgânicas mais horríveis e terríveis possíveis e de repente é capaz de produzir uma pérola. Ele falava disso se referindo ao papel que a igreja, na metade do século passado e durante toda a metade do século passado, exerceu sobre a história da humanidade. Ele se referia ao Vaticano II, ele se referia... E até muito antes do Vaticano II, a questão da própria a Segunda Guerra Mundial, Pio X no modernismo, Isso. ou seja, das guerras já ali Isso. implícitas, né? Aí quando você pensa no João 23, quando você pensa no Paulo VI, quando você pensa depois nos dois papas mais recentes, que é o João Paulo e o Bento XVI, você vê uma atitude de uma instituição que na realidade está muito menos preocupada com aquilo que estão dizendo dela, embora ela tivesse problemas internos. É claro, dizer que a igreja, enquanto instituição humana, não tem problemas seria bobagem. A questão é outra, a questão é qual é a instituição feita por homens que não tem problema. E onde tem problemas tem que se resolver, tem que atacar. Até aí estamos de acordo. A questão de fundo, entretanto, é que esta capacidade da igreja oferecer luzes, caminhos, sinais, estradas, que nos davam a capacidade de vislumbrar futuros, aparentemente parece que havia sido perdido. Uma Populorum Progresso, tudo bem, nós podemos ver a Caritas in Veritate do Bento XVI como um sinal extraordinário de um processo maravilhoso de inserção da igreja no mundo da economia e, sobretudo, de chamamento aos leigos para que façam das tarefas e da economia uma tarefa de caridade na verdade, capaz de fazer com que o mundo renasça dessa coisa terrível que é o neoliberalismo, que nos destruiu metade do planeta e que continua a destruir metade do planeta e não nos mostra perspectivas. Acho que, portanto, não é tão verdade que a igreja não tenha produzido algumas pérolas. Entretanto, eu tenho uma impressão que para mim é fantástica. Existem alguns conceitos que alguns sociólogos têm trabalhado hoje e que eu gosto muito. Eles dizem assim, é preciso que a gente mude as atmosferas. E aí eu faço questão de citar o Hans King, que é um teólogo maravilhoso, que perguntaram, mas esse Papa que foi eleito não é um Papa de transição? Ele deu uma resposta com base nas novas ideias da filosofia da ciência moderna, contemporânea, bonita, rica, viva, não uma filosofia com letras mortas, mas uma filosofia pensada. Se você raciocinar assim, você acredita na ideia de um tempo de eternidade. O que é um Papa de não transição ou um Papa de transição? E dá um exemplo. João 23 ficou 5 anos como Papa e transformou a igreja e o mundo o que não fizeram os papas de 500 anos atrás. E dá um exemplo do Francisco I e diz, no caso do Francisco I, bastou uma noite para ele mudar a atmosfera da igreja e da perspectiva e da religião católica em relação ao mundo. Essa atmosfera que a igreja hoje se dispõe a mudar para dentro e para fora, é extraordinária. E aí tem um fato maravilhoso, meu caro Pai André, que é a própria renúncia do Bento XVI. A renúncia do Bento XVI é o sinal concreto de quanto o poder, no âmbito da Igreja Católica, que é um fato político, existe, mas não se pode reduzir a isto. Porque se fosse reduzido a isto, este homem não renunciaria, porque ele tinha todos os direitos, inclusive pelo direito canônico, de ficar até onde quisesse. Mas não, abre mão. Por quê? Porque o poder é serviço. Isso é uma lição extraordinária. Não se escondeu o Bento XVI porque estava ficando ancião ou com problemas de saúde. Ao contrário, esse homem vem a público e diz, eu caio fora e deixo vocês. E não diz para onde caminhar. Um ato profético de alguém que sabe que aquele ato espalanca, abre uma porta extraordinária para se repensar tudo, não somente a igreja, mas para se repensar o mundo. Ora,
Como aí já está evidente que a igreja não se reduz ao político, embora tudo seja político, mas a política não é tudo, e para a igreja não é tudo, como não deveria ser para ninguém, porque qualquer redução é nefasta à existência humana. O que é que acontece com a eleição do Francisco I? Algo que não era previsto. Algo que os politólogos não conseguem perceber. Ora, mais uma vez, existe política? Existe política. Tudo é político, mas a política não é tudo. Há uma dimensão que agora a renúncia do Bento XVI e a eleição do Francisco I reacende e coloca nas nossas mãos para dizer o seguinte, ó, cuidado, o Espírito Santo também tem uma face humana, ele caminha. O Jorge de Lima é um poeta brasileiro do modernismo, ele dizia um verso maravilhoso, nós vamos e há uma grande mão que acompanha esta sociedade que caminha. A mão enorme, ele dizia, há uma mão enorme. E referia-se ao sagrado, e referia-se a Deus. Ora, o sagrado, portanto, nesse caso, deixa de ser piegas. Ele é profético, ele é anunciador, ele promove epifanias. E por isso o tema que você me colocou antes do ateísmo é maravilhoso, porque ele está posto hoje. Está posto hoje por quê? Porque a experiência das relações fraternas, das relações de amor profundo, é na busca da presença de Deus em qualquer ser humano. Eu não faço mais a experiência do sagrado apenas com as pessoas da minha religião. O João Paulo II foi extraordinário. Na nova evangelização, ele nos diz, apresentai a mensagem como um dom, como uma oferta. Olha a competência e a capacidade de perceber que estava nascendo na nossa frente um tempo novo. Um tempo capaz de nos fazer respirar de novo a possibilidade do novo. Mas não de um novo voltado. É aquela velha história. Não é possível remendar tecido velho com pano novo porque vai esgarçar. É preciso mudar o tecido todo. É preciso fazer tudo novo. Esse novo, entretanto, não se faz se não for um ato de revolver, de revolucionar. E a revolução aqui cabe perfeitamente, porque a palavra revolução significa rever-se por dentro, rever-se nos seus fundamentos, ser capaz de sair de um discurso de uma racionalidade velha para uma racionalidade moderna, contemporânea, que é feita de quê? Pelo interesse pelo cotidiano. E aí o Papa vai pagar a conta dele no hotel, liga para o jornaleiro para dizer, olha, cancela a minha entrega, vai até a outra pessoa para falar com a outra pessoa, pede para que reze por ele. Isso quer dizer que ele é melhor que o Bento XVI? Não. O Bento XVI cumpriu um papel. O Papa da racionalidade filosófica profunda, séria, da doutrina. E o que é que ele faz com a renúncia? Ele renuncia, mas deixa um legado para nos dizer assim, caminhe para frente, mas não perca de vista a tradição. Porque não é possível revolução sem um retorno à tradição, sem rever os meus fundamentos, sem rever aquilo que eu sou. E o que é que faz o Francisco? Toma isso e transforma isso no cotidiano, em ato concreto. Isso é uma belíssima pérola que a igreja está oferecendo para a humanidade. Não é para a Igreja Católica, é para a humanidade. Um líder religioso que se põe a serviço, na comunhão com o outro, na expectativa das relações interpessoais. Como diriam os sociólogos, a mudança de clima, de atmosfera. É isso que nós precisamos fazer entre nós. Mas não só entre os católicos e as outras religiões, no âmbito dos outros movimentos internos dentro da Igreja Católica, com os políticos. Entender que a política, ela precisa ser revigorada como uma das artes mais importantes da história da humanidade. Porém, tem que deixar de ser reducionista para poder ser capaz de ver o futuro e de ver a possibilidade de novas epifanias, de novas experiências, de novos modelos de sociedade.
É preciso dizer de uma vez por todas, não adianta colocar pano novo, remendo novo e pano velho. É preciso renovar-se, é preciso repensar tudo. E isso Bento XVI fez de uma maneira extraordinária com um ato. E o Francisco I com uma série de pequenos atos. Os sociólogos chamam isso de a revolução será feita a partir de agora de nanos atos, isto é, de pequenos atos, de pequenas coisas. É isso que parece que está posto como desafio para uma religiosidade capaz de fazer com que o mundo volte a pensar na fraternidade possível. De fato, nesse bloco que nós estamos já concluindo, mas fica essa pergunta para você responder no terceiro bloco, é justamente essa. Você falava das transformações que nós vivemos na história, transformações que a Igreja Católica foi vivendo, inclusive ela foi se revendo, essa possibilidade que ela se deu de se rever, essa transição, Bento XVI, Papa Francisco, a profundidade cultural, intelectual do Papa Bento XVI, um renomado teólogo considerado na Europa hoje, Papa Francisco, na simplicidade, mas que não deixam de anunciar uma mesma essência. Isso. Né? Ou seja, falar de transformações hoje, onde nos dá a entender que transformações é mudar de A para B, B para C, e C não é igual a A e A não é igual a B, isso talvez não funcione na Igreja Católica nessa análise, absoluta, né? Com certeza. Que é isso que a gente vai conversar então no próximo bloco, ou seja, nessas transformações que a nossa humanidade vive, o papel da Igreja Católica, o papel da religião que mantém a essência do que prega e do que professa, pode também ser uma resposta hoje para a nossa vida, para a nossa sociedade. Voltaremos daqui a pouco com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre as religiões, a Igreja Católica no contexto das mudanças do mundo de hoje. Falávamos a importância da religião, a realidade do sagrado na vida social e na realidade que nós vivemos, o que contribui para a análise daquilo que nós vivemos de nossa sociedade, da realidade política, econômica, social, cultural que nós vivemos, chegando à realidade da Igreja Católica, diante das várias realidades, o que a Igreja Católica como religião e como uma experiência do sagrado também pode e influencia hoje na vida da sociedade. E daí então, professor Emmanuel, falávamos justamente das mudanças na Igreja Católica, religião, sagrado, podemos falar disso na Igreja Católica também, grandes transformações no mundo. A Igreja Católica nos dá então esse estandarte de mudanças com os papados, né? Nós tivemos ao longo de 2000 anos de história, mudanças que nós podemos pensar que sejam de A, B e C, C não é igual a, não é igual a B, mas na Igreja Católica permanece um mesmo fio condutor. Será que isso pode também nos dar uma chave de leitura hoje para o mundo que nós vivemos, nessas constantes transformações em que parece que o passado não pode influenciar no presente, o presente não pode nunca prever na sua essência o futuro? Será que a Igreja Católica seria uma resposta a esse tipo de análise? Eu creio que todas as grandes religiões têm um papel extraordinário na história da humanidade. Sempre tiveram e vão continuar a ter. Eu me refiro às grandes religiões. E por quê? Há um equívoco quando as pessoas se referem às grandes religiões dizendo mas para os católicos, para o cristianismo católico ou para os judeus, existem certas coisas que eles não querem mudar nunca. Mas não é que não querem mudar, porque é exatamente aquilo que faz e que permite que eu possa ver que as coisas são mutáveis. Querem um exemplo concreto? É simples. Deus é uno e trino e será sempre uno e trino. E movido pelas relações de amor entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente, é este princípio que faz com que eu possa perceber que o mundo se encontra em aberto para mim e capaz de ser sempre novo, porque esta relação trinitária é sempre nova, nunca é igual. Ela é trinitária, mas é sempre nova. Por quê? Porque para os católicos é amor. E o amor é capaz de ser novo. Ora, eu não tenho por que mudar isso para acompanhar as mudanças do mundo. Ao contrário, eu a partir daí me movo no mundo a partir desse princípio. É inútil, ilusão, pensar que o Papa Francisco, ao qual eu me referi com Francisco I, e bastava ser o Papa Francisco,
seja uma pessoa menos preparada ou ele é apenas diferente, mas basta você ler o que ele escreveu sobre a ciência, sobre o aborto, sobre os ateus, sobre a relação com as diferenças sexuais, para você ver que é um intelectual. Portanto, Inclusive saiu agora pela Livraria Vaticana já uma série de pronunciamentos que ele fez, sobre determinadas questões sociais. E fundamentais. Que, inclusive saiu na Livraria Vaticana, já está esgotada a primeira edição. Perfeitamente. Há uma diferença? Há sim, até porque os talentos entre o Ratzinger, depois Bento e ele, Francisco... Bergoglio. Bergoglio são coisas diferentes. Graças a Deus são coisas diferentes. Não é? Então, se são diferentes, não quer dizer que sejam melhor ou pior, são apenas diferentes e, graças a Deus, são diferentes. E cada um traz aquilo que é específico do seu carisma, do seu talento, da sua capacidade. Ora, não é que Francisco hoje abdica da doutrina, abdica da filosofia cristã, abdica daquilo que foi pensado teologicamente ao longo de todos esses séculos. Ele se apropria disso e faz com que o rosto de Deus apareça adequado à contemporaneidade. Essa é a beleza. Pegar um latino-americano e colocar no seio da Europa. Eu assisti, Padre André, todos os debates da RAI a propósito da crise que se tomou conta dos intelectuais europeus em pensar que poderiam haver um Papa não europeu. Eu estou falando dos intelectuais. Perfeito. Por quê? Porque para eles significava o Papa não ser europeu, a Europa perde a sua condição de condutora cultural do mundo católico, do mundo ocidental. Havia um certo exagero, mas há um sinal extraordinário. Um oriundo da América Latina, de um país em crescimento, ainda em estado de pobreza grave, mas que anuncia a possibilidade de novas relações, de novas epifanias, novas formas de convivência, nos chama a atenção para uma coisa extraordinária, que é a necessidade de que talvez o tempo hoje, mais do que, não exclusivamente, mas mais do que esteja aguardando grandes tratados, estejam aguardando sinais concretos da presença do amor de Cristo. Só que cuidado, o Bento também era a manifestação desse amor, com base na experiência dele, com base naquilo que ele representava e de um modelo de racionalidade absolutamente indispensável para a história da igreja no confronto com a academia, no confronto com a cultura, no confronto com a filosofia, no confronto com as artes, no confronto com a psicanálise. Tudo isso ele foi capaz de abordar e de afrontar. Não é à toa que ele conclui a produção com um livro sobre Jesus, o homem de Nazaré, para nos dizer, aqui é o ponto de referência, aqui é o ponto de referência. E não é também novidade nem extraordinário que Francisco nos diga, olha, agora é preciso se comportar concretamente como o homem de Nazaré, não só pensar como o homem de Nazaré, mas se comportar como o homem de Nazaré. Essa leveza, os italianos têm uma palavra que eu adoro, essa freschezza, essa jovialidade que o Francisco tem, é o anúncio de que estamos entrando numa era nova, numa época nova, tal como dizem os grandes pensadores não católicos. Uma época de uma nova perspectiva. Não se pode ser pessimista. Mas não é que não se pode ser pessimista apenas por princípio. Não me venham dizer que o mundo de hoje é pior que há 30 anos atrás. Não é. É melhor? Existem problemas gravíssimos de inclusão social. Existem problemas gravíssimos de inclusão social. É preciso incluir a África no processo de desenvolvimento? É preciso incluir os países latino-americanos no processo de desenvolvimento? Entretanto, isso não me diz que o mundo é pior. Ao contrário, o mundo é pior. Por quê? Porque existe uma mão enorme que nos conduz, apesar de nós. O vulto, a face do Espírito Santo é humana. Ele age independentemente das nossas não virtudes, dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Aliás, quando Deus nos chama, como foi com Adão, a experiência mítica de Adão para mim é maravilhosa, porque não é que Adão é relegado à condição do abandono.
Deus o amará a vida inteira ao ponto de concluir a salvação com a doação do seu Filho unigênito e diz, olha, esse aqui é o novo Adão. Isso é extraordinário como compreensão de mundo, para dizer o seguinte, olha, depois da ressurreição, está tudo posto. Depois da ressurreição, isso precisa dizer para as pessoas com todas as letras, depois da ressurreição, o novo mundo está posto. Eu não o faço porque eu sou preguiçoso, mas já está posto. Já existe, já foi feito, eu já fui resgatado, eu já estou restaurado para a novidade, para a nova epifania, para o novo tempo. É só uma questão de vivê-la. Então, o entusiasmo, a alegria, a possibilidade de estar com outro, a possibilidade de amar, a possibilidade de servir ao irmão, não deveria ser uma ascese que me custa o olho da cara. Devia ser o contrário, a experiência concreta daquilo que eu sei que é a única coisa capaz de me realizar como ser humano. Essa é a grande novidade que eu acho que o Francisco nos traz. Essa leveza da vida espiritual, que não é uma coisa de uma ascese pessoal, de purificação pessoal. Eu lembrei, num dos intervalos conversando com você, Santa Teresa d'Ávila dizia, quando ela confessava que ela sentia a falta de um confessor muito bem preparado nas letras para poder ajudá-la, porque não raro os confessores não preparados também não ajudavam. É verdade? É verdade. Portanto, é preciso ter uma igreja melhor preparada intelectualmente? É preciso. Então, não nos iludamos. Francisco não nos autoriza a sermos preguiçosos com a razão. Ao contrário, é preciso que a razão esteja atenta na construção dessa nova forma de convivência humana, até para que nós possamos anunciá-la no confronto com a cultura contemporânea, sem medo de ser cristãos, sem medo de dizer que professamos a fé, sem medo de dizer que eu tenho como devoto, que sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré, ou que sou devoto de Nossa Senhora. Não precisa ter vergonha disso, ao contrário, precisa ter orgulho disso. E assim será se eu for capaz de dialogar com o resto da cultura e com o resto da sociedade. Na interpretação que você fazia justamente da experiência mítica do Gênesis, onde o homem, é interessantíssima essa imagem, de fato, Deus, apesar dele ter ultrapassado, o Adão, o homem, ter ultrapassado o limite da criaturalidade, ou seja, a árvore do conhecimento era o símbolo você é feito em imagem e semelhança, porém você é criatura e existe o Criador. Né? E dessa forma, mesmo transgredindo, mesmo sofrendo a consequência daquilo que ele fez, mas Deus não abandonou nunca. De fato, né? Deus não deixou de amá-lo, e daí a gente percebe que como que se Deus fosse se adequando à fragilidade humana. Essa é uma imagem, é Deus que se adequa. Quando nós, num texto do grego, quando nós vemos aquele evangelho de João, que Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, no grego há uma passagem de palavras lindíssima. Né? Na língua moderna não muda, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Se a gente lê no grego, a pergunta que Jesus faz, que Jesus faz a Pedro, é Petrus agapes me. E Pedro diz, Kyrie philose. Não sei se você já percebeu isso, ou seja, para dizer o quê? Então, por que, às vezes já se perguntaram, por que o evangelista, por que o autor quis fazer essa diferença de pensamento, de vocábulos? Jesus, ágape, Pedro responde philose. Daí até o ponto que eles disseram assim, que isso foi um texto catequético para mostrar àqueles que eram batizados de que Deus, na sua kenos, ou seja, no seu autoesvoldamento, se adequou ao nosso amor humano para que dessa forma ele pudesse dizer-nos aquilo que ele queria. Isso é a grandeza da história. Né? Essa é a grandeza da história. E daí eu acho que isso é uma grande imagem das transformações que nós vivemos hoje na sociedade, que nós vivemos se transformam. A igreja, a religião e o sagrado, portanto, se adequam a isso? Sim. Eu me permitiria lembrar para você o seguinte, né? Quando eu digo, o Francisco não nos autoriza a deixar de refletir, de estudar, de ler, ao contrário. Ele nos impõe isto até para que o nosso diálogo de vida seja posto no confronto com a sociedade. Mas o que você falou me lembrou o quanto é verdade essa relação da doutrina, da tradição com Bento e Francisco. Olha só, há um texto do Bento que diz o seguinte, que hoje, mais do que pensar ser ou não ser como existência, ou mais do que pensar eu penso, logo existo, talvez fosse interessante que nós nos disséssemos, eu sou filho.
Eis a grande descoberta que a pós-modernidade pode fazer. A pós-modernidade pode fazer a seguinte descoberta que Francisco está nos fazendo fazer, que é, vamos viver como filhos. Isso significa vamos viver como irmãos. Não vamos viver como doutrinadores. Como indivíduos isolados. Não vamos viver como aquele que sabe. Não, nos coloquemos na disposição de aprender um com o outro. Nos coloquemos na disposição de convivência fraterna um com o outro. Não nos distanciemos a partir dos cultos, dos ritos, da forma. Não, vamos ao encontro, vamos atrás desse Deus que está presente no coração de cada ser humano, independentemente da crença, independentemente da cor, independentemente da raça, independentemente da cultura. Essa é a grandeza, abrir-se para essa nova perspectiva que é, eu não converto ninguém, eu não anuncio mais o evangelho na ponta dos arietes, eu agora me anuncio como aquele que oferece uma possibilidade e que será acolhida se eu for capaz de transformar isso em amor concreto para com o outro. Então, que dimensão do sagrado é essa, Padre André, que eu me refiro sempre? A dimensão do sagrado a que eu me refiro sempre é a dimensão do outro. Eu não vivo sem o outro. Eu não encontro perspectiva de vida sem o outro. Eu não descubro a minha relação cósmica com todo o restante da criação sem o outro. E aí eu faço, como dizem alguns sociólogos, inclusive um grande sociólogo alemão, eu passo a viver do tédio mortal da modernidade, que foi o recolhimento às minhas próprias entranhas. Eu gostava muito de uma experiência que um amigo meu dizia, vivemos na modernidade como se fossem pequenos macacos catando-nos os nossos próprios piolhos e esquecemos de que isso tudo desapareceria se eu fosse ao encontro dos outros. Esse era o remédio não era eu estar voltado para mim mesmo. Então o desafio me parece que é sempre esse. A Igreja Católica produziu duas pérolas extraordinárias para a contemporaneidade, a renúncia do Bento XVI e mais o Francisco. E me põe na seguinte perspectiva, é preciso abrir-se para o outro e entender de uma vez por todas que o que Jesus nos pediu é que nós saibamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Na simplicidade de filhos de Deus, na simplicidade de homens que estudam, que pensam, que dialogam com a cultura, mas que sabem fazer de tudo isso o jogo da fraternidade, a experiência do estar junto, do fraterno, sem julgar, como diz o Francisco a propósito dos ateus, não julgueis, eu não posso julgá-los. É texto dele, não é meu, hein? Justamente. Eu não posso julgá-los. Como não posso julgar ninguém, a mim, como Jesus diante da adúltera, né? Por isso que eu me aborreço às vezes com as outras instituições, que por um grande tempo agora, em decorrência dos problemas internos da igreja, achar que a igreja era a adúltera da vez. Sim, e as outras instituições? E as outras instituições? Ah, mas a igreja, e aí é um maravilhoso, a igreja é paradigma, a igreja é modelo. Que coisa maravilhosa quando eles dizem isso, porque significa que eles também têm sede do sagrado. Nós fizemos uma grande análise nossa da profundidade daquilo que de fato é a resposta de uma análise do papel da Igreja Católica como religião que faz a experiência do sagrado nesse contexto de grandes mudanças que nós vivemos no mundo de hoje, o quanto que ainda mais nós percebemos a beleza daquilo que ela é. Então, nesse último minuto de uma consideração final, será que ainda teria, com certeza, para dizer para os nossos espectadores? Eu diria simplesmente o seguinte, a experiência do sagrado, que significa relacionamento de abertura para com o outro, no encontro de reciprocidade de Deus em mim, Deus no outro, é a única capaz de nos fazer recriar e renovar o mundo. E isso Francisco está nos ensinando. Mano, muito obrigado. Então, não nos despedir aqui, porque faremos um outro programa com você, viu? Então, aproveitar esse momento que você está com a gente, obrigado, rapaz. Uma grande alegria. E você, meu irmão, minha irmã, então, nós refletimos hoje sobre o papel das religiões e da igreja no contexto das grandes transformações
do mundo de hoje. Você percebe a grandiosidade, a profundidade da reflexão que diz respeito não só àquilo que nós professamos, mas à incidência do que nós professamos no dia a dia, na realidade que nós vivemos na sociedade e no mundo. Portanto, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da nossa TV Nazaré.